Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lamentações, fica logo depois do livro de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículos do 19 ao 29. Encontre aí na sua Bíblia para você acompanhar conosco. Página 1040. Lamentações 3, do 19 ao 29. Na Bíblia, a tradução da CNBB, algumas, né? Porque às vezes muda um pouquinho. Está ali pela página 1040, não é? Se a sua for igual a nossa, é a página 1040. Mas mesmo sendo tradução de CNBB, às vezes uma edição mais antiga muda um pouquinho, mas é por ali. Na Bíblia, a Ave Maria, essa passagem está dita de uma forma maravilhosa, por isso até nós vamos utilizá-la aqui hoje. Está mais clara, mais compreensível, não é? E enquanto você encontra aí na sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela graça que nós tivemos de fazer essa preparação, utilizando esse livro que foi maravilhoso para nós, livro 40 Dias na Presença do Senhor. Uma bênção. Ele foi para nós um roteiro de oração, de perseverança, de caminhada com Deus, até o dia de ontem, não é? Nós tivemos esta oportunidade. E aqueles que não tiveram, não tem problema, comecem, não é? Márcio, mas não era para a quaresma. Não, nunca foi só para a quaresma. Não é? Nós adotamos estas palavras e essas diretrizes de Deus para nós nesse tempo de quaresma, porque nós precisávamos deste roteiro que nos ajudasse a ser fiel a Deus todos os dias. E esses 40 dias na presença do Senhor, nós vivemos na companhia desse amigo, né, que Deus nos deu, que foi este livro. E até destaco aqui um trechinho dele que diz assim, olha: uma vida nova começa pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, repito para você que precisa de um recomeço, você que olha para a sua vida e diz assim, só se eu nascer de novo, porque é tanta coisa para mudar, que eu preciso de um novo começo, não é? Não dá para consertar algo na minha vida, eu preciso de uma vida nova. Verdade? Então essa palavra é para você. Uma vida nova começa somente por um caminho, não tem outro jeito. Só é possível pelo poder do mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, essa vida recomeçada, essa retomada, é graça que Deus dá. É dom de Deus, sem Ele a gente não consegue. Essa vida maravilhosa, diz aqui, cheia de liberdade e autoridade. Como é que é essa vida nova em Deus? É uma vida maravilhosa, que goza de uma liberdade que sem Deus a gente não tem. E muitos de nós testemunhamos isso, que vivemos uma vida de verdadeira escravidão por causa dos nossos pecados. Essa vida maravilhosa, cheia de liberdade e de autoridade. Uma vez adquirida, ela deve ser desenvolvida, ela deve ser aprimorada. Mas ela é desenvolvida e aprimorada quando nós nos deixamos conduzir por Deus. Quando nós nos deixamos guiar pelos ensinamentos daqueles homens e daquelas mulheres santos que vieram antes de nós. E nesse livro você vai deparar exatamente com isso, com o caminho que você deve percorrer na presença do Senhor para que essa força ela possa reluzir também em você. É um caminho de purificação, é um caminho de conversão, é um caminho de santidade. Como assim um caminho de purificação? Você concorda que tem muitas coisas que pesam sobre a sua vida? Tem hábitos que a gente precisa deixar. Tem vícios que a gente deseja se livrar, mas a vontade é fraca demais para conseguir isso sozinha, não é assim? Tem coisas que quando você vê, você já fez. E bate aquele arrependimento, palavras que a gente diz sem pensar.
pensamentos que nós daríamos tudo para que não estivessem em nós. Isso acontece com você também? De muitas vezes ser atormentado por pensamentos que você não provoca, que você não cultiva, mas eles estão aí. Inclusive tem pessoas que chegam quase à loucura por causa desses pensamentos. Tem gente que no extremo lida com pensamentos que atentam contra a própria integridade, a própria saúde e a própria vida. É desta purificação que essa palavra está falando. É um caminho de purificação. Não é onde eu vou me lavando, onde Deus vai tirando os galhos podres da minha vida, onde Deus vai me tornando uma pessoa mais santa, mais saudável, mais feliz. Mas é um caminho de conversão, porque se eu caminhava para o abismo, meu Senhor me redireciona para a vida. Você não acha que está na hora de mudar o seu destino? O que é conversão? Conversão é mudança de destino. Estava caminhando para a morte, agora está caminhando para a vida. A conversão que Deus quer para nós é justamente isso, que a gente saia das trevas para a luz, da opressão do diabo, que faz de tudo para acabar conosco, para a liberdade dos filhos de Deus. É uma conversão que nos leva dos nossos vícios à verdadeira liberdade. É uma conversão que nos leva do mal para Deus, da tristeza para a felicidade. E por isso diz aqui, é também um caminho de santidade. Porque quando falarem para você assim, encontro de cura interior, se colocarem lá, em vez disso, traduzido da seguinte forma, encontro da busca da santidade, é a mesma coisa. Porque quem é o santo, senão aquela pessoa que foi curada por Deus? Então, aqueles que se incomodam com os encontros de cura, não se incomodem não, porque todo encontro de cura interior, todo encontro de libertação, passa por uma conversão profunda, viva, radical. Agora, uma coisa você pode ficar tranquilo, quando você ouvir falar de encontro de cura e libertação, pode ter certeza que nesse encontro ninguém vai ficar passando a mão na cabeça de pecado, massageando o ego das pessoas, dizendo para as pessoas que tá bom viver uma vida porca, que é assim mesmo, para a pessoa sair de lá consoladinha. Não. Encontro de cura e libertação não tem nada a ver com essa porcariada. Tem a ver com um corte naquilo que estava nos destruindo. Encontro de cura e libertação quer dizer uma renúncia radical a todo mal, a todo pecado, para entregar o seu coração ao amor de Deus e permitir Deus reconstruir uma vida que a gente vinha estragando. Isso é encontro de cura e libertação. Aí eu te pergunto, isso também não é um encontro de santificação? Então, é um caminho de santificação. Então, eu pergunto aqui, para você que não teve a oportunidade de fazer essa trajetória conosco, você sabe quais são os 3 pilares de um tempo de arrependimento, de conversão e santificação? Porque tem um tripé, né? Até a gente usou muitas vezes essa expressão aqui na Canção Nova, um tripé. Porque um banquinho não fica em pé só com 2 pés, né? Ou se ficar, é um equilíbrio muito tênue, qualquer coisa derruba. Mas um tripé, põe de pé. Quais são essas 3 colunas, esses 3 alicerces que vão amparar a sua vida para que ela não desmorone, ou para que, reconstruindo a sua vida, ela seja de verdade sólida? Você sabe quais são esses 3 pilares de um tempo de arrependimento, de conversão e de santificação? Desde a antiguidade, aqueles homens e aquelas mulheres de Deus, que se viam impelidos a buscar o Senhor, eles adotavam algumas práticas. Então, esse livro é um livro prático. Eles adotavam algumas práticas para viver melhor essa volta para Deus. É a permanência na presença de Deus que realiza verdadeiros milagres na nossa vida. Olha, muitas coisas que por um simples pedido a gente não recebe, pela nossa perseverança junto de Deus nós vamos alcançar. Então, faço esse convite aqui. Tenho certeza que aqueles que fizeram essa trajetória conosco estão confirmando isso que eu estou dizendo.
Inclusive alguns pedindo que já escreva outro livro como esse, não é? Agradeço esse carinho, essa confirmação, mas eu quero fazer esse convite a você que não teve esta oportunidade, que não se deu esta oportunidade. Tenha esse roteiro, esses 40 dias na presença do Senhor, sabe? Porque é muito triste quando você caminha sem você saber para onde você vai. Como é bom quando a gente tem alguém que pega a gente pela mão e diz: você está perdido? Espera aí que eu vou ajudar você a encontrar o caminho. Esse livro vai fazer isso com você. É triste quando a gente caminha sem chegar a lugar nenhum, porque a gente não sabe onde vai. Tão triste quanto quando a pessoa desiste no meio do caminho. Tem muita gente que não alcançou na sua vida êxito, sucesso, alegria, verdadeira felicidade, porque não consegue completar a trajetória. Desiste no meio do caminho. E você sabe qual é a coisa mais desanimadora que mais faz a gente desistir? Não ter certeza de que a gente está caminhando para o lugar certo. Isso faz a gente desmoronar pelo meio do caminho. Quando apertam as dificuldades, a pessoa desmorona. Então esse livro é um encontro de amor com Deus, que a cada dia nos responde, nos inspira, nos liberta pelo perdão e nos cura. Como a palavra de Deus nos cura, minha gente. Como a palavra de Deus é remédio para a nossa alma. Então, Lamentações, capítulo 3, versículos do 19 ao 29, diz assim: a lembrança de meus tormentos e minhas misérias é para mim absinto e veneno. Ao pensar nisso sem cessar, a minha alma desfalece dentro de mim. Eis, porém, o que vou tomar a peito para recuperar a esperança. É graças ao Senhor que não fomos aniquilados, porque não se esgotou a sua piedade. Porque a misericórdia de Deus por você não acabou. Porque você não esgotou a paciência de Deus. É isso que esta palavra está dizendo. Versículo 23. Cada manhã o Senhor se manifesta e é grande a sua fidelidade. Cada manhã. Está de manhã? Para nós aqui no Brasil, sim. Para o pessoal do Japão, guarda esta palavra, porque daqui a pouco será amanhã. Não é? Cada manhã o Senhor se manifesta. Você percebeu que tem muita coisa que foi dita já aqui no Sorrindo para a Vida e ele está ainda na metade, mas que já mexeu com você, que já tocou em seu coração, que já fez você lembrar de algumas coisas, que já, sabe, fez você realinhar certos propósitos? Porque é Deus nesta manhã se manifestando a você. Cada manhã Deus se manifesta e é grande a sua fidelidade. Disse-me a alma: o Senhor é minha partilha, e assim nele confio. O que é o Senhor é a minha partilha? O Senhor é a parte que me toca. O Senhor é a minha herança. O Senhor é o meu quinhão. O Senhor é o que de verdade eu preciso para dar conta desse dia de hoje. E a parte que me toca, que é Deus, é nele que confio. Eu confio no Senhor. Vamos dizer isso, até mesmo antes de terminar a leitura desta palavra. Diga do fundo do seu coração: eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio em Deus, mais do que nos pensamentos que me atormentam. Eu confio no Senhor. Versículo 25. O Senhor é bom para quem nele confia. O Senhor é bom para quem nele confia. O Senhor é bom para a alma que o procura. Bom é esperar em silêncio o socorro do Senhor. É bom para o homem carregar o seu jugo na mocidade. Permaneça só e em silêncio quando Deus lhe o determinar.
leve sua boca ao pó. Haverá talvez esperança? O Senhor é bom para quem nele confia. Para a alma que o procura, ou seja, para quem o procura de coração. Para quem o procura do fundo da sua alma. E não da boca para fora. E não porque os outros estão fazendo. Sabe, muitos anos na minha vida, eu participei e continuo participando de grupos de oração, não é? Eu participo de grupos de oração tem mais de 36 anos. E uma coisa que a gente via é que às vezes uma pessoa chegava pela primeira vez, ela nem sabia o que ela estava fazendo, mas todo mundo levantava os braços, ela levantava também. Aí alguém dizia assim, vamos fazer a nossa oração em voz alta. Aí ela fazia também a oração em voz alta, não é? Então ela ia fazendo porque os outros estavam fazendo. Mas não fazia porque sentia que deveria agir assim, não é? Então o Senhor não quer que nós façamos as coisas de qualquer jeito. Não quer que seja da boca para fora. Ele quer que seja do fundo da nossa alma. Então, bom é esperar em silêncio o socorro do Senhor. É bom para o homem carregar o seu jugo desde a mocidade. E ele quer a direção de Deus. Permaneça só e em silêncio quando Deus lhe determinar. Porque tem horas que o Senhor vai determinar para a gente, que a gente se recolha, que a gente entre com Ele na intimidade e que a gente cale os nossos pensamentos, que a gente cale as perturbações que estão dentro de nós. Por que que a gente aguarda em silêncio na presença de Deus? A gente aguarda em silêncio porque Deus está agindo. A gente não cala porque não tem respostas a dar. Aliás, eu digo a você, quanto menos uma pessoa sabe, mais ela fala. Porque tem que ficar justificando não saber, né? Às vezes fica igual cachorro correndo atrás do rabo, nunca pega, né? Não sabe aonde quer chegar. Mas uma pessoa que sabe onde vai, ela não fica batendo boca por qualquer coisa. E quando um homem e uma mulher de Deus tem confiança no Senhor, diante das suas aflições, ele se cala. Se cala não por um espírito de derrota, se cala porque sabe que Deus tem a sua causa em suas mãos. E o Senhor está agindo. Então, bendito seja o Senhor, olha aqui, que nos diz nesta palavra, vou até retomar aqui com você. A lembrança de meus tormentos e minhas misérias é para mim absinto e veneno. Verdade ou não é? Quando nós ficamos recordando aquelas coisas que nos atormentam, que eu dizia para você a respeito desse livro 40 dias na presença do Senhor, quantos de nós andamos necessitados de purificação porque nós temos pensamentos que nos atormentam? Eu me lembro que uma das grandes libertações que eu recebi de Deus, no começo da minha caminhada ali aos meus 14 anos, é porque eu não conseguia me livrar de pensamentos obsessivos. Eu tinha pensamentos que o tempo inteiro estavam ali na minha cabeça, rebombando. E eram pensamentos destrutivos, eram pensamentos negativos, eram pensamentos péssimos, que me levavam cada vez para baixo, mais para baixo, que me enchiam de tristeza, que me faziam cultivar um desejo de morte. E eu não queria aqueles pensamentos, mas também não conseguia me livrar deles. Até que num grupo de oração eu aprendi o que fazer com estes pensamentos obsessivos. Não foi um tratamento médico, meus queridos, não foi um terapeuta. Foi a oração. Eu passei a regar aqueles pensamentos com a oração. Sabe como um pensamento pega em você, qual uma nódoa? Mas a água da oração, sabe, aquele elixir da oração, vai lavando e vai purificando até que aquilo se dissolve e larga de você para nunca mais voltar. Foi o que aconteceu comigo. Então eu tomo posse desta palavra porque era assim comigo.
a lembrança dos meus tormentos, das coisas tristes que tinham acontecido na minha vida, porque penso eu que a vida de nenhum de nós é só flores, que todos nós tivemos que enfrentar dramas na nossa vida, alguns mais do que outros, não é? Talvez você diga assim: Márcio, a minha vida foi só isso. Permita que Deus tome essas coisas em suas mãos, e aquilo que para você foi um peso vai se tornar para você uma força. Porque se muito mal aconteceu com você, significa que você tem experiências que a maioria não tem. E muitas vezes essas experiências nos machucam muito, porque nós ainda não estamos curados delas. Mas quando nós permitimos ao Senhor que nos cure, essas experiências que foram destrutivas no passado, elas se tornam uma ferramenta nas nossas mãos para nós ajudarmos outras pessoas. E muitas vezes se torna uma força imensa. Eu digo a você, é mais do que força, se torna um poder na nossa vida. A lembrança de meus tormentos e minhas misérias é para mim absinto e veneno. Lembrar essas coisas envenenam a gente. Lembrar essas coisas entorpecem a gente. Nunca tinha visto, bebida de absinto. Eu vi pela primeira vez aí na semana passada. 64% de álcool. Agora você imagina o que é uma dose dessa, né? É para derrubar. Quando a palavra diz aqui que essas lembranças e tormentos são para mim absinto, quer dizer que isso me tira da realidade. Eu vou vivendo uma vida entorpecida, envenenado por essas lembranças. Ao pensar nisso sem cessar, ao ficar remoendo essas coisas, lembrar a traição que eu sofri, lembrar o adultério que foi maquinado contra mim, lembrar os detalhes da maldade que me fizeram, lembrar a trama que realizaram para me arrancar do meu posto, para me arrancar do meu trabalho, para me arrancar do meu emprego, para tirar de mim o fruto do meu sucesso. Lembrar as coisas às quais eu fui constrangido, constrangida. Quanta mulher foi constrangida, arrastada, obrigada a um aborto que ela de verdade não queria ter feito. Quanta gente carregando a tristeza da lembrança de abusos sexuais sofridos dentro de casa por gente da família. Quanta gente que sofreu a infância inteira, a juventude com assédio moral, até a pessoa ficar desarticulada. Você olhar e dizer: eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não tenho ânimo, eu sou uma pessoa quebrada. Por causa da história de vida que eu trago. E aí a palavra do Senhor nos ilumina para entender que lembrar, pensar nisso sem cessar, faz a gente desfalecer por dentro. A nossa alma desmaia. Olha, gente, tem coisa que quando a gente sabe, a gente cai desmaiado. Tem gente que ao receber uma notícia desmaiou. Tem gente que ao realizar uma lembrança desmaia. Só da pessoa pensar naquilo. Se ela ficar pensando muito, ela desmaia. A palavra de Deus está nos dizendo que tem coisas da nossa história que, se estiverem constantemente voltando à nossa memória, vão causar um desmaio na nossa alma. Mas qual é o problema de eu sofrer um desmaio na minha alma? É a sua alma que faz você avançar. Sem ela você está morto. É a sua alma que faz de você a pessoa que você é. Então, uma pessoa de alma desmaiada é uma pessoa sem identidade, é uma pessoa sem vontade, é uma pessoa sem querer, é uma pessoa que não faz nada. E sabendo disso, Jeremias diz: eis porém o que vou tomar a peito para recuperar a minha esperança. Eu vou recuperar a minha esperança. E para tomar isso a peito, sabe o que é que eu vou fazer? Diz ele. Eu vou trazer na minha mente não essas lembranças amargas do meu passado, mas a verdade de que é graças ao Senhor que eu não fui aniquilado. Oh, meu Deus, que palavra maravilhosa!
Você que vive tantas vezes se lembrando do que foi destrutivo para você. E você diz, a minha vida foi uma vida terrível. Está na hora de você começar a dizer, foi mesmo. Mas graças ao Senhor, nós não fomos aniquilados. Se eu for contar para você as inúmeras situações de morte das quais Deus já me livrou, você vai dizer, é mentira, está inventando. É pregador, né? Precisa ter história para poder contar. Está exagerando. Ah, mas se a minha mãe tivesse, ela poderia confirmar. Eu era terrível pequenininho. Um dia, ela chegou no quintal, eu estava desparafusando uma bala de revólver. Eu já tinha feito de tudo com aquela bala, você não tem ideia. Ela talvez saiba agora, se ela estiver assistindo. Mas quando ela me achou com a bala, ela me achou porque eu pedi uma faca. Eu devia ter uns 3 para 4 aninhos, mas eu me lembro bem. Eu pedi uma faca, que eu precisava fazer uma coisa. Ela deu a faca e foi atrás para ver. Aí eu estava tentando separar a cápsula do projétil. Mas eu já tinha dado pedrada, eu já tinha dado martelada, eu já tinha jogado aquela bala no chão, eu já tinha feito tudo que você pudesse imaginar. Minha mãe teve uma altura que ela tomava uns remédios para os nervos e aquilo estava fazendo tão mal para ela, de tão forte que era o remédio, que ela jogou no lixo. Eu juro para você que eu me lembro que eu tomei aquelas balinhas que era todo coloridinha, aquelas pequenininhas. Por que era pequenininha? Porque era forte demais. E eu lembro que na hora que eu estava tirando do lixo e comendo, o lixeiro passou. E o homem disse para mim assim, não come isso não, menino. Que isso é remédio. Devia ter batido na porta chamado a minha mãe. Certeiro. Eu não continuei porque no meu estômago começou já a fazer mal. Eu me lembro que uma das coisas que marcou a minha infância foi um dia que meu pai saiu nervoso com a minha mãe e não viu que eu estava pendurado no vidro de fora do carro. Fui retirado já no meio da rua, por alguém que se jogou no meio da rua e tirou aquela criança que estava pendurada ali. O vidro do carona estava meio aberto, coube os meus dedinhos certinhos ali, e eu estava indo pendurado. E eu poderia, ir contando para você essas situações de risco físico. Mas e as de risco moral? As de risco emocional? As de risco mental, espiritual? Que poderia ter me causado danos muito maiores. Um dia que você quiser chorar, você vem, me avisa, a gente senta junto e cada um conta a história que o outro viveu. Nós vamos chorar juntos, um pelo outro, tá certo? Vou chamar a Maria Renata. Né? O Cassiano também. Nós vamos chorar as nossas mazelas, meus queridos. Só que eu virei a página. E está na hora de você virar também. Aquilo que antes eu lembrava com tristeza, agora eu lembro com alegria, porque o que foi tristeza para mim, hoje é a libertação. E eu olho e me lembro e digo, do que me livrou o Senhor. E falo como Jeremias, é graças ao Senhor que não fomos aniquilados, porque a sua paciência comigo nunca se esgotou, porque a sua misericórdia por mim não acabou. E se você pensa assim, mas você é uma pessoa de Deus, você está indo na canção nova. Pois é, quantas artes eu já fiz nessa minha vida, que era para um pai e uma mãe ter desanimado de mim, mas Deus nunca desanimou de mim. Porque o amor que Deus tem por mim é muito maior do que as decepções que eu poderia causar a Ele. O amor que Deus tem por você fez com que Deus nunca se decepcionasse com você. Então me permita dizer isso olhando nos seus olhos. Você não é uma decepção. Pelo contrário, aquele que te fez, aquele que te criou com tanto amor, não vê a hora de colocar você de pé, de pôr um sorriso nos seus lábios, de enxugar as suas lágrimas e de dar a você não só as palavras feitas, as palavrinhas bonitas, decoradinhas, mas aquela palavra que sai do coração para que você olhe para trás e diga assim,
foi graças ao Senhor que eu não fui aniquilado, porque a sua bondade nunca se acabou para mim. Cada manhã ele se manifesta, e grande é a sua fidelidade. Disse a minha alma, porque o nosso coração em comunhão com Deus é o nosso melhor conselheiro. O nosso coração desviado de Deus é o nosso pior inimigo. Verdade. Seu coração desviado de Deus é um aliado do diabo. Porque o diabo sopra e ele te fala. O seu coração sem Deus é o pior conselheiro que você pode ter. Porque ele vai te arrastar para tudo que é ruim, ele vai te aconselhar a fazer maldade, a cultivar vingança, a guardar rancor, só coisa que o envenena. Mas o seu coração alinhado com Deus, o seu coração em Deus, e eu digo assim, não é nem um coração perfeito não, nem é um coração isento de pecado não, mas um coração que está com amizade com Deus. Esse coração diz a você, o Senhor é a minha parte. E é nele que eu confio. Gente, quantas vezes, diante de todas as ameaças, porque até mesmo dentro de uma comunidade como é a Canção Nova, há momentos que a gente se sente ameaçado. Se sente ameaçado por fracassar, se sente ameaçado de não conseguir permanecer aqui dentro, se sente ameaçado às vezes por alguém que não gosta da gente, se sente ameaçado por uma situação que você diz assim, eu não sei se eu vou suportar essa encruzilhada, ou é isso ou é aquilo, se eu for forçado a uma situação como essa, eu não sei se eu vou conseguir responder de forma positiva. Estou chegando ao meu limite. Quantas vezes nessas horas o meu coração dizia para mim, a sua parte é o Senhor, e é nele que eu confio. Então, sem saber do dia de amanhã, sem ter nenhuma garantia para o futuro, eu dava o próximo passo, sem saber se tinha chão debaixo do passo que eu estava dando, mas se não tinha chão, Deus colocava. Quem caminha com Deus não pisa em falso. Quem caminha com Deus encontra chão para pisar, encontra estrada para caminhar. Não encontra, não é o abismo não, encontra um caminho sólido. Porque o Senhor é bom para quem nele confia e para a alma que o procura. Meu amigo, você tem Deus. Você é de Deus. Eu estou certo no que eu estou falando? Não é? Não olhe para os seus pecados não, olhe para os desejos profundos do seu coração agora. Você é de Deus. E é por isso que você não somente pode, mas você vai se levantar, como Jesus inclusive te pede que você ressuscite os mortos. Então, o Senhor não só nos levanta, mas o Senhor nos dá uma missão de levantar outras pessoas juntamente conosco. Desde que eu tive meu encontro pessoal com Jesus, a minha vida ganhou um rumo, ganhou um sentido, ganhou uma missão. E sabe qual é a minha missão? Levantar aqueles que estão caídos. Animar os desanimados. O meu jeito não é aquele jeito de ficar, ai, que dó, tadinho de você, vamos levantar, queridinho, sabe? Eu não sou desse perfil, não. Mas eu sou daquele que pega pela mão e puxa, que dá uns cutucões e manda a pessoa levantar a cabeça e segue para frente. E se você precisar, eu te ajudo. Vamos lá, tá pesado, eu te ajudo a carregar, mas você firma a perna e carrega também. E assim eu tenho visto aqueles que confiam em Deus, em momentos desesperadores, se erguerem e vencerem situações humanamente impossíveis. Por isso Jesus ele nos manda, nos dá uma ordem humanamente impossível, porque nós não fazemos isso por meios simplesmente humanos. Nós fazemos pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo. O que Jesus diz para nós? Curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Mortos não só no corpo, mas sobretudo mortos no coração, mortos no espírito. Uma morte para a qual a cura é a esperança. Porque tem gente que está morrendo por falta de esperança. Quando você não confia
que uma vida te espera depois desta vida, todo sofrimento que você passa não é difícil, ele é insuportável. A mínima perda que você sofre, ela parece irreparável, porque você você apostou todas as suas cartas nesta vida passageira, irmão. Aí cada pessoa que te lesa, você quer matar. Porque tirou muito de você, porque você tem muito pouco. Por mais que uma pessoa tenha, se tudo o que ela tem diz respeito a esse mundo, ela tem muito pouco. E qualquer coisa que tiram dela parece demais. Um pouco de dinheiro que você perde, um pouco de tempo que tiram de você, uma humilhação que você sofre. Agora eu vou te dizer, o que é isso para quem tem o infinito? O que é isso comparado com aquele cuja esperança é a vida eterna? E não é uma esperança sem razão de ser. É uma esperança razoável, embasada, concreta, encarnada num fato, num acontecimento, demonstrado com inúmeras provas no decorrer de muitos dias. Há muitas testemunhas. Que fato é esse? Jesus Cristo ressuscitou. Nosso Senhor está vivo. Nosso Deus vive. E é o Senhor. E quem caminha nessa estrada da oração, vê que não são apenas historinhas. Nós vemos as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo agindo. Esses dias eu encontrei uma pessoa que eu tinha rezado por ela há 1 ano atrás. Estava ela, o marido e uma barriguinha. E ela disse: Márcio, estou aqui para contar para você que em breve nós teremos a Letícia nos braços. Mas no ano passado, quando nós rezamos, tinha 11 anos que eu e o meu marido tentávamos uma gravidez, já tínhamos feito fertilização in vitro, tudo que a ciência propõe, a gente tentou. Não funcionou para nós, a gente desistiu. E aí a gente não fez mais nada por esses meios. Mas há 1 ano atrás nós rezamos e na oração você nos falou que a gente iria se encontrar num retiro de oração e que naquele retiro não participaríamos mais somente eu e o meu marido, mas também a criança no meu ventre. E ela disse: olha, é a Letícia. Olha. Que está aqui comigo agora. É a alegria daquele casal. E não só a alegria deles, a minha alegria também, a nossa alegria. Nós sabemos, meus queridos, que Jesus está vivo e ouve as nossas orações. Porque Ele está vivo. Então a nossa esperança é ter que, acontecendo conosco, o mesmo que aconteceu com Jesus. A esperança é a ressurreição. A ressurreição dos mortos, sim, a ressurreição dos mortos. A ressurreição desse nosso corpo mortal, transformado num corpo imortal. Sim, Senhor, sim, Senhora. Mas se isso é para o último dia, tem uma ressurreição que Jesus quer dar a nós antes que termine esse sorrindo para a vida, que é a ressurreição do coração. Que é devolver a vida a você. A vida que talvez você tivesse perdido. São Pedro diz que o Pai do céu nos gerou de novo. Olha só que interessante. São Pedro, na sua carta, ele diz que o Pai do céu nos gerou de novo para uma esperança viva. Jesus morreu. É o que nós rezamos durante todo esse tempo de Quaresma, é o que nós vamos viver nessa Semana Santa em grande parte, porque nós vamos fazer essa caminhada com Jesus. Mas Jesus morreu e não ficou só na morte, Ele também ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou para que nós entendêssemos o que é que nós devemos esperar. Espere morte e ressurreição. Não espere só ressurreição, não. Espere morte também. Mas não espere só morte, espere ressurreição. Jesus fez esse caminho para que, olhando para Ele, eu e você soubéssemos que após uma morte enfrentada com Deus e por causa de Deus, nós vamos ressuscitar. E não tem sido assim em muitas situações da sua vida, que você teve que descer às profundezas, mas com Deus você se levantou?
E que a sua vitória foi muito maior do que o preço que você teve que pagar? Então, aplique isso a tudo da sua vida. Para ter uma vida com Deus agora e após a nossa morte. Olha, a gente suporta qualquer coisa quando nós descobrimos que depois desta vida nos espera mais vida, nos espera Deus. Quem descobre que essa vida, que a nossa vida não termina nesse mundo, perde o medo das pessoas, sabe? Perde o medo das ameaças, perde o medo do futuro, perde o medo da doença, perde o medo da morte. Perde o medo. Porque a pessoa perde o medo, porque a pessoa sabe que depois disso, sabe o que nos espera Deus. Então tenha esperança em Deus. Espere Deus, porque depois de tudo isso, o Senhor nos espera. Tenha esperança em sua família. Acredite na sua família quando você tem tudo para não acreditar mais. Quando você tem tudo para desistir. Tenha esperança na igreja. Mas são tantos os escândalos, tem tanta gente dando contra-testemunho dentro da igreja. Tem mesmo. Ah, Márcio, mas às vezes a gente vê pessoas de autoridade dentro da igreja dando péssimos testemunhos. Verdade, tem mesmo. Mas a igreja não é feita só de pessoas humanas. A igreja ela é feita, sobretudo, da presença e da graça de Deus, que, é claro, conta com as pessoas humanas. Tenha esperança na igreja, porque ela é de Deus. E tem gente boa, e tem gente santa, e tem gente inspirada por Deus, e o Espírito Santo está nela. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque isso é palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma garantia de que você sozinho vai se salvar. É provável que salve, porque nosso Senhor é misericordioso. Mas não tem nenhuma garantia, mas da igreja tem. Porque o Senhor disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso levou Santo Agostinho a dizer, eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Então acredite na igreja, porque ela é de Deus. E não daquelas pessoas que fazem de tudo para avacalhá-la, para sujar o nome dela, mesmo às vezes estando dentro dela. Tenha esperança na comunidade, naquelas pessoas com as quais você vive, porque não são os que dividem que vencerão, porque eles também serão divididos, sabe? Você pode olhar que todo mundo que trabalha para a divisão dos outros é sempre um separado. E não são os que julgam que vencem, pois eles serão julgados. Não serão os que condenam que vencerão, porque quem está numa comunidade e trabalha contra os outros, já se condenou. E se não mudar o seu modo de proceder, ele mesmo vai se arruinar. Então não olhe para essa perspectiva, olhe para Deus. Põe as mãos sobre o seu coração e feche os seus olhos um pouquinho para a gente rezar. Deus vai vencer. Diga isso, o Senhor vencerá. O Senhor vencerá. O que é de Deus vai prevalecer. O que é de Deus vai prevalecer. Não é a busca pelo poder que vai prevalecer, não é a dominação dos outros que vai prevalecer, mas aquilo que é de Deus, isso vai ficar. Mas é preciso ter esperança para mantermos a fé e prosseguirmos amando. Se você não tiver esperança, nada na sua vida irá para frente e você não vai avançar. Abra os seus braços e diga, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, nesta semana de esperança, essa semana de esperança, Senhor, é o que eu mais preciso. Senhor, é o que eu mais preciso. Senhor, vencer a minha esperança. Senhor, vencer a minha esperança. Você que já não sabe mais esperar, que não sabe como esperar, peça esse dom ao Espírito Santo. Diga, vem Espírito Santo de Deus, esperar em mim, me ensinar a esperar, me dar esperança. Você que se sentia apagado, entristecido, não é? Vencido, derrotado, levante a sua cabeça e recobre o seu ânimo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque coisas boas te esperam pela frente e te esperam já nessa semana. Quem crê, diga amém. Amém.